Então, vamos pegar a apostila 4 para a nossa aula de português, página 10. Apostila 4, página 10. Essas atividades foram metas de segunda-feira, dia 9. Também já era para ter feito. Nós vamos fazer uma correção, não dá tempo de ficar fazendo durante a aula. Os alunos que não estão fazendo as atividades vai ter a nota prejudicada do REP, hein? Porque o REP vale como nota de prova. Do bimestre passado já deu uma diminuída. Então, vamos começar a realizar essas atividades. Vou só compartilhar aqui com vocês. Então, eu vou fazer a socialização de tarefa. Agora é a apostila 4. Todos estão com a apostila 4. Capítulo 10. Página 10 também. Aqui é a abertura do capítulo. E nós vamos fazer a leitura de um texto que é um romance de ficção científica. Ou seja, ele não é algo que aconteceu, né? Uma história real. Ficção... O prof, é da apostila 4 ou da 3? Apostila 4, página 10. O título do texto é, vocês inclusive já leram esse livro, e é Viagem ao Centro da Terra, o 8º capítulo. Vou pedir para alguns alunos ler para mim, tá? Iniciar a leitura. Vamos começar aqui pelo Pedro. Não, pelo Rafael, que já está. O Pedro está arrumando o livro ainda. Vai, Rafa. Acha aí, Pedro, primeira página, certinho. Viagem ao Centro da Terra. Capítulo 18. 8. 8. Acompanhem a leitura, hein, os outros alunos. Chegamos à estação de viagem em 20 minutos. Os fardos e equipamentos foram descarregados. Transportados. Transportado. Aqui, ó. Pesados. Segunda linha, Rafa. Tá. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura, senão vai demorar muito, tá? Então, vamos lá. Prestem atenção e acompanhem. Oi? Deixa eu falar só um... Pode falar. Fala, Pedro. Eu posso ler só onde que o Rafa terminou? Então, mas é porque senão, se vocês forem ler, vai demorar muito, vocês estão se perdendo aí. Eu vou fazer a leitura bem rapidinho, e aí vocês leem, eu vou falar para cada um ler uma questão e responder, tá bom? Eu vou fazer a leitura do texto, vocês vão acompanhando aí, e aí depois eu vou dar uma questão para cada um ler e responder, ok? Então, vamos lá. Chegamos à estação em 20 minutos. Os fardos e equipamentos foram descarregados, transportados, pesados, etiquetados. Finalmente, embarcamos no vagão de bagagens. Às 7 horas, sentávamos frente a frente na mesma cabine. A locomotiva assoviou. Partimos. Ainda não me conformara. Por nada do mundo eu queria me dedicar a tão tremenda aventura. Preferia ter ficado em casa, perto da minha amada, atravessando os dias calmamente. Quanto ao meu tio, evidentemente achava o trem lento demais. Demonstrava grande impaciência, não conversava, remexia seus papéis com os planos de viagem e uma carta do cônsul dinamarquês em Hamburgo, que facilitaria seu contato com o governo islandês.
Vi também na pasta o manuscrito cujo enigma nos lançara a expedição. Ah, como lamentei não tê-lo jogado às chamas. 3 horas depois, chegamos ao porto, onde tomamos um navio para Copenhague. Inquieto, meu tio fez questão de verificar se toda a bagagem estava sendo levada para o porão. Entre a chegada do trem e a partida do barco, tivemos 9 horas de intervalo. Irritado, ele desancou as ferrovias e empresas de navegação que permitiam tais discrepâncias de horário. Só partimos às 10h15 da noite. Ainda me lembro das luzes da cidade e do clarão de um farol que brilhou sobre as águas. Foi tudo o que me restou na memória dessa primeira travessia. Chegamos a um pequeno porto às 7 da manhã. Desembarcamos. Tomamos outro trem em direção a Copenhague. Impaciente, meu tio não fechara os olhos durante a noite. Parecia querer empurrar o vagão com os pés. Por fim, voltou a ver o mar. Animou-se. À nossa esquerda havia uma grande construção de arquitetura semelhante à de hospital. É um hospício, explicou um passageiro. Eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias. Eu e meu tio refleti. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, pessoal, que eu acho que tem gente que não está acompanhando na apostila, né? Era para vocês acompanharem na apostila. Eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias, eu e meu tio, refleti. Por maior que seja, é pequeno para conter toda a loucura do professor Lindenbrock. Onde já se viu querer chegar ao centro da Terra? Às 10 da manhã, chegamos a Copenhague e nos instalamos no Hotel Fênix. Nem tive tempo para descansar. Sem me dar um instante de paz, meu tio me arrastou para o Museu de Antiguidades do Norte. Graças a uma carta de recomendação, fomos muito bem recebidos pelo diretor, o professor Thomson. Não revelamos o motivo da nossa expedição. O professor Lindenbrock contou que desejávamos visitar a Islândia como turistas. Embora sem descartar algum interesse científico, o diretor nos acompanhou até o cais, em busca de um navio de partida para a Islândia. Torci para que não houvesse nenhum meio de transporte. Que decepção! Uma escuna dinamarquesa, a Valkyria, partiria em 2 de junho para Reykjavik. Nossa, que nome, hein? O capitão, Sr. Bjarne, concordou em nos levar. De tão alegre, meu tio apertou suas mãos quase até quebrá-las. Ao perceber seu grau de entusiasmo, o capitão aproveitou para cobrar o dobro pelas passagens. Estejam a bordo na terça-feira, avisou o capitão, botando o dinheiro no bolso. Agradecemos a ajuda do diretor do museu e voltamos ao hotel. Que agradável coincidência ter encontrado um barco prestes a partir, comemorou meu tio. Vamos conhecer a cidade. Visitamos uma praça com 2 canhões históricos, o Palácio do Rei, uma ponte do século XVII sobre o canal diante do museu, o prédio da Bolsa, o castelo de Rosenborg, que fica dentro de um lindo parque. O professor não era, porém, a companhia mais adequada para o passeio. Imaginei como seria bom estar ao lado de Grauben, de mãos dadas. Diante de tão arriscada expedição, poderia ter esperança de revê-la algum dia? Não tive tempo para mais pensamentos românticos. Meu tio me puxou pelo braço até uma igreja com uma torre altíssima. A construção lhe interessara, porque, a partir da base, havia uma escada exterior que subia em espiral até a ponta. Vamos até o alto, disse ele. Vou sentir vertigem, avisei. Eu sei, quero que se acostume com as alturas. Tio, não vou conseguir. Venha, estou mandando. Nada de perder tempo. Como não obedecer? A subida começou. Meu tio ia na frente tranquilamente. Eu o seguia apavorado. Sempre tive terror de altura. Sentia tonturas, minha cabeça girava. Após 150 degraus, o vento batia no meu rosto.
Chegáramos à altura do teto da igreja. A partir daí, só havia a torre elevando-se sobre a cidade. A escada só possuía um frágil corrimão e os degraus eram cada vez mais estreitos. Pareciam não terminar nunca. Não posso ir adiante, exclamei. Não seja covarde, suba, ordenou o professor. Consegui segui-lo, agarrando-me ao corrimão com todas as minhas forças. O vento me atordoava, minhas pernas não me obedeciam. Logo estava subindo de joelhos, depois de gatinhas. Fechava os olhos, tonto de vertigem. Meu tio me puxou até o alto pelo braço. Cheguei até a cúpula. Olhe para baixo, disse ele. Não, não. Olhe, precisa aprender a encarar o abismo. Abri os olhos. Lá embaixo vi as casas que pareciam minúsculas. Ao longe, avistei os campos verdejantes e o mar cintilando. Aos poucos consegui ficar de pé e enfrentar a vertigem. Ele me fez ficar lá durante 1 hora. Quando pude descer e pisar na calçada, suspirei de alívio. Finalmente acabou. Amanhã voltaremos, anunciou meu tio. Assim foi. Durante 5 dias, fui obrigada a praticar tal exercício. Aos poucos, comecei a enfrentar a vertigem. Então, essa é uma história de Júlio Verne. Vocês já estudaram já leram esse livro, né? Viagem ao Centro da Terra. Nós fizemos várias atividades em relação a esse livro. E aqui está contando um pouco da história de Júlio Verne, os livros dele, que ele escreveu, a biografia, né? Do Júlio Verne. E aí nós vamos fazer aqui essa interpretação. Então, eu vou deixar essa parte oral e vamos para a interpretação escrita. E aí eu vou pedir para os alunos lerem, vocês queriam ler? Então, eu vou chamar alguns alunos que vão ler a questão e vai colocar aí a sua resposta, a resposta que você escreveu, então, nessa questão. Então, vou pedir aqui, o Pedro queria ler, né? Vou pedir para o Pedro fazer a leitura da questão de número 1, da interpretação escrita, tá, Pedro? Lê então aí, Pedro, para mim, a questão de número 1, página, deixa eu só voltar aqui. Página 15. Tá, para eu ler agora? Isso, lê a questão e fala para mim o que você escreveu. O texto que você leu é um trecho de um romance. Os acontecimentos narrados nele envolvem pessoas reais ou personagens de ficção? Explique. Então, esses personagens são reais ou são de ficção? São inventados? Reais. Reais? Acho que sim. Você acha que realmente aconteceu tudo isso? Essas pessoas existem de verdade? Lá no início do texto está falando que é um romance de ficção científica, né? Então, eles são personagens da ficção, não são reais. São personagens da ficção, porque não existe nenhuma informação sobre a existência real deles. E lá no início já está falando que é um romance de ficção científica. Então, são personagens de ficção, pois não existe informações sobre a existência real desses personagens. Ok? Arruma aí. Alguém colocou diferente? O que você colocou, Yuri? Tá com a apostila aí, Yuri? Regiori, o que você colocou? Eu coloquei fictício, pois no início do texto falava que era um romance fictício. Tá, ok, muito bem. Então, questão de número 2. Pode ler para mim, Regiória 2, e já responder, por favor.
Assinale a alternativa que apresenta o tipo de narrador do romance. Viagem ao centro da Terra. A primeira, narrador-personagem. Ok, certinho. Ele é um narrador personagem, porque ele conta a história que ele está participando. Mas ele é um narrador personagem inventado. O autor fingiu, né, inventou esse personagem e fingiu que ele estava contando ali a história. Então, a primeira opção, narrador personagem. Muito bem. Vou compartilhar aqui. Questão de número 3, deixa eu ver quem vai ler aqui para mim, vou fazer na sequência. Yuri, lê para mim a questão de número 3. Quem é o narrador desse romance? Copie o trecho que justifique sua resposta. Quem é o narrador? O que você colocou, Yuri? Pro, eu não fiz essa atividade. Não fez? Não, essa não. Quem fez essa atividade? Getúlio Vermes. Não, esse aí é o autor. O narrador é o Professor personagem que tá Lindenbrock. falando. Foi o professor Lindenbrock. Que é o professor Lindenbrock. Não. Axel. Exatamente. Foi o menino. É o Axel, porque ele fala, quanto a meu tio, ou meu tio me agarrou pela mão. Então, não é o tio, é o Lindenbrock. Mas quem narrou a história foi o Axel. E o trecho é, quanto a meu tio, evidentemente, achava o trem lento demais, ou meu tio me agarrou pelo braço, ou me fez subir a escada, né? Quando fala do tio. Quem é o sobrinho do tio? Axel. Questão de número 4. Lê para mim, Joel. Axel e o professor tinham a mesma impressão a respeito da viagem até o centro da Terra. Você acha que o Axel e o professor, eles tinham a mesma impressão? Eles pensavam a mesma coisa a respeito da viagem ao centro da Terra? Sim ou não? Não. Não, Quem estava mais empolgado com essa viagem? o tio. O tio, né? O tio estava louco para fazer a viagem. E o Axel, o que ele queria? Fica em casa. Ele estava preocupado era com a moça lá que ele deixou, né? O professor estava muito mais entusiasmado com essa viagem. Questão de número 5. Guilherme Alves. Sim, em um momento do texto, Axel mostra ser arrependido por ter decifrado manuscrito, sublinha o trecho e ele esclarece isso. Então, ele se arrependeu, ele decifrou esse manuscrito. Vocês leram o livro, vocês lembram que ele decifrou esse manuscrito, que era aquele texto lá, que tinha um monte de... Parecia um caça-palavras, né? E aí ele se arrependeu. Que parte do texto que mostra que ele se arrependeu? Quem sabe essa resposta? Pode abrir o áudio e pode falar para mim. Em que momento desse texto que nós acabamos de ler que ele fala? Teve uma hora que ele fala assim, eu devia ter feito isso com o manuscrito. Eu devia ter ficado com ela lá no... Não, o manuscrito, aquele lá é a Gran, não sei o que lá, esqueci o nome dela lá. Oi? Foi na segunda página, ele falou, como lamento não tê-lo jogado às chamas.
Exatamente. Lá na segunda página do livro, da história, do texto, tá falando, ai, como eu lamento não ter jogado esse manuscrito às chamas, né? Ele estava falando dos manuscritos, do manuscrito, e aí como ele lamenta, como ele se arrepende de não ter jogado no fogo. Então, era para sublinhar ali o trecho lá na segunda folha, na segunda página do texto, a Viagem ao Centro da Terra. Você sublinhou aí, Yuri? Você está fazendo a correção, Yuri? Ô, Pro, eu não fiz essa tarefa. Exatamente, porque não fez, tem que fazer a correção. Vai deixar sem fazer? Então, já tem que aproveitar e ir corrigindo aí, anotando as informações que a Pro está falando. Questão de número 6. Lê para mim, Matheus. Quais foram os meios de transporte utilizados por Axel e pelo professor Lindenbrock para chegar até a Islândia? Quais foram esses meios de transportes? Eles usaram o trem e o navio. E uma escuna também, né? É. Trem, navio e escuna. Foram os 3 meios de transporte que eles utilizaram. Prof, o que é escuna? Escuna é um tipo de barco, na verdade. Só que ele é menor. O navio ele é maior. A escuna ela é menorzinha. Mas é uma embarcação também. Professora, Oi. posso ir no banheiro? Vamos terminar de fazer essa correção aqui, Lelê? Aí eu já Tá te bom. libero, tá bom? Faz para mim a leitura da número 7. Lê para mim, Letícia, a questão de número 7. Letícia. Lê essa questão 7 para mim, por favor. Ah, tá. Releia o seguinte trecho do romance. É um hospício, explicou um passageiro. Eis um lugar adequado para terminarmos nos dias. Eu e o meu tio refleti. Ok. Letra A. O que levou o Axel a pensar dessa forma? Por que ele pensava assim? Por que ele pensava que os dias deles, os últimos dias, onde eles iam finalizar esses dias deles, tipo, era o local para onde eles iam, seria um hospício. Por que ele acha que ele iria para um hospício? Nós estamos falando de uma viagem ao centro da Terra. O que você pensa? Por que ele pensava dessa forma? Ele achava que o tio dele estava louco de tentar viajar ao centro da Terra, mas ele achava que era impossível. Exatamente. Achava que era uma loucura, algo impossível de acontecer, né? Além de ser perigoso. Então, porque a viagem ao centro da Terra era loucura, impossível e perigoso de realizar. Muito bem. Foi o Regiori que respondeu? Letra B. Lê para mim. Deixa eu ver quem não foi ainda. Guilherme Velasque. O que as aspas indicam nesse trecho? Então, por que foi usado aspas? Quando que a gente usa aspas? Nós já falamos sobre o uso das aspas, né? Em um texto. Quando que a gente utiliza? Por que, Guilherme Velasque, que foi utilizada essas aspas? O que ela está indicando ali? Quem sabe me dizer? O que essas aspas estão indicando? Eu, Rafael. Pode falar, Rafa. É que
que ele está pensando. Exatamente. Está indicando um pensamento do Axel, né? Ele estava falando aqui, um passageiro falou aqui, e ele pensou a respeito daquela fala. Eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias. Eu e meu tio. 2 malucos que querem chegar ao centro da Terra. Então, essas aspas em um texto, ela pode ser uma explicação, mas ela também pode ser um pensamento. Nesse caso, está indicando o pensamento do Axel. Questão de número 8. Lê para mim, Pedro Iori. Nós temos aqui um mapa. Não, isso aqui era só para contornar, né? Tem um mapa e era para contornar ali os países de acordo com a legenda. Então, quais foram os países? Era para circular, então. De vermelho, o país de onde os personagens partiram. E de verde, o país onde seria realizada a expedição. Então, eles saíram aqui da Alemanha. Saíram da Alemanha para ir até a Islândia. Então, a Alemanha, vocês vão circular de vermelho e a Islândia vão circular aí de verde. Mas a Islândia e a Alemanha são muito grandes. De vermelho, a Alemanha, e de verde, a Islândia. Vamos rapidinho, está acabando o nosso tempo aqui. Continua para mim aqui, Regiori, a questão oral. Para fazer esse trajeto, faz a leitura, por favor, e responde para mim. Regiori saiu da aula? Vai, Joel, você então. Para fazer esse trajeto, os personagens pegaram um trem e depois um navio. Isso porque isso ocorreu lá no século XIX. Se eles fossem viajar hoje, qual era o meio de transporte que ia ajudar a diminuir o tempo dessa viagem? Avião. Com certeza, eles iriam de avião, né? Muito bem. Um romance de ficção científica é um texto que está relacionado a conhecimentos científicos e a tecnologia. E ele cria situações extraordinárias vividas pelos personagens. Aqui está falando sobre algumas tecnologias que aparecem nessa história do Júlio Verne, né? E o Júlio Verne, ele é um autor que essas histórias que ele escreve sempre tem aventuras e ficção científicas, e ele descreveu algumas tecnologias. Ele é um autor assim muito conhecido, porque ele descreveu tecnologias e descobertas que ainda não existiam na época dele, que depois que vieram a ocorrer, então ele previa alguns avanços tecnológicos, né? Antes do homem ter feito a viagem à Lua, ele escreveu uma viagem ao redor da Lua. Antes de ter sido inventado ali o submarino, ele escreveu em 20 mil léguas submarinas, que foi uma outra história que também ele escreveu. Então, ele previa alguns avanços tecnológicos. E também é possível identificar nas obras dele inventos como a televisão, helicóptero, cinema falado, porque na época era cinema mudo, arranha-céu, tanque de guerra. Tudo isso eram coisas que não existiam quando ele escreveu a história e que e que depois das suas obras foram inventadas. Pode falar. Ele existe ainda? Não.
Ele morreu, deixa eu ver aqui, deixa eu só voltar aqui, ó. Júlio Verne, ele nasceu, ó, em 1869, ele escreveu uma das histórias. Vamos voltar aqui na página 15 ou 16. Na 15. Lá na página 15 tem o Morreu Ele nasceu em 1828 e morreu em 1905. Passou longe nesse ano. Faz muito tempo que ele morreu. Mais de 100 anos. 500 anos. Não, 500 não. Faz 115 anos que ele morreu. 5.000. Prof, posso ir no banheiro? Pessoal, vou fazer o seguinte. A Letícia, que já tinha feito, os alunos que não me mandaram ainda a foto no WhatsApp, vão ficar comigo. Eu vou mandar, prof. Nas Eu aulas. vou mandar, Vai mandar. Então, mas já fez tudo? Eu vou mandar, porque eu tenho que terminar o negócio aqui. Eu vou Então, mandar. quem não terminou, vai terminar comigo agora nessa aula. Os que terminaram podem sair. Só é para sair quem não me mostrou os cálculos, tá? Tchau, professora. Quer E que eu aí, te o mostre? Guilherme, o Pedro, Tchau, Joel, eu fiz tudo. Rafael pode sair. Posso te mostrar, prof? Pode mostrar aqui. Deixa eu só aumentar aqui minha tela. Isso, pode sair, Lelê. Professora, eu posso mostrar também? Pode. Terminou tudo? Aham. Aqui tá A, B, C, D, A, E, A, F, G, H, I, Espera só um J, pouquinho, deixa eu K, aumentar L. aqui pra mim. Ok, pode sair, Matheus. Quem tiver com... A Duda tá com a atividade toda pronta aí, Duda? Mostra para mim, então, que a prova vai aumentar aqui. Vou destacar, porque eu não tenho como... Só mostra para mim o caderno aqui de frente para a câmera. Deixa eu ver esses cálculos. Está bem embaçado. Mas estão todos aí? Estão todos aí? Sim? Ok. Então, pode sair da aula. Está liberada. Ó, aqueles que não... estão sem Prof, já achei a folha de pensamento. Eu tinha guardado ela na aula.
Então, pega o caderno, faz os cálculos, tem que dar esse resultado aqui. Tem que estar o cálculo certo. Se tiver errado só com o resultado certo, a prova vai ver. Professor, eu não tô conseguindo fazer a H. H? Ixi, não vai dar tempo. Você vai fazer duas vezes. Vai multiplicar primeiro o 69,90, ou vai multiplicar primeiro o 69,90 por... Peraí. Deixa eu limpar aqui essa tela. Fala aí o valor do cálculo para mim. 69,9, né? Vezes 17, é isso? Vai calcular primeiro. Vai calcular primeiro 7 vezes 9, depois 7 vezes 9, depois 7 vezes 6. E o resultado vai colocar aqui. Aí vai colocar aqui o sinalzinho de mais e vai multiplicar 1 vezes 9,